Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um MSK Dúvidas. Se você é novo aqui no canal, eu sou Matheus Queiroz e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado, praticando aí mesmo, do seu próprio serviço. Então vamos lá, pessoal. Primeira dúvida que eu separei aqui foi uma pergunta sobre qual que é a sua rotina no caso de entorse do tornozelo. Então, assim, é uma excelente pergunta, principalmente quem faz plantão, quem faz agenda. É muito frequente chegar esse tipo de queixa, paciente que teve um entorse de tornozelo. Então, o que é um entorse de tornozelo? O entorse ali é um mecanismo de trauma, né? Então, quando o paciente ele chega com essa história de um entorse de tornozelo, ele, com esse mecanismo de trauma, ele pode ter gerado lesões em vários ligamentos. E aí é importante você ter uma rotina, uma sistematização para você não deixar passar nenhuma lesão. Então, sempre o primeiro passo é tentar entender qual que foi aquele mecanismo, né? Porque você pode, igual o pessoal fala, fez o entorse para dentro, para fora, entender qual foi a energia também para você já começar o seu exame tentando solucionar ali qual ligamento foi lesado. Mas eu separo a minha rotina em 4 passos, 4 grandes passos, né? Então, e poucas pessoas fazem esses 4 passos, então é importante vocês prestarem atenção. Então eu separo a avaliação do complexo ligamentar lateral, do complexo ligamentar medial, da sindesmose tibiofibular e olho os ligamentos também do médio pé. Pouca gente avalia os ligamentos do médio pé, que são até fáceis de avaliar ali, os principais. Então, e às vezes o paciente não teve lesão em nenhum outro grupamento e teve um entorse ali de médio pé na articulação de Chopard, né? Entre o retropé e o médio pé ali, os ligamentos médio-tarsais. Então, no ligamento complexo ligamentar lateral, o clássico, qual que é o ligamento que mais rompe? Quem sabe aí no complexo ligamentar lateral, qual que você vai avaliar? O ligamento que mais lesa ali no complexo ligamentar lateral é o ligamento talofibular anterior. E depois o ligamento calcâneo fibular. Então são essas duas principais estruturas para a gente avaliar na face. Exatamente, Amadeu matou ali o talofibular. O fíbulo está lá, Ícaro respondeu também. Então esse é o principal ligamento que acaba lesando na maioria das vezes. Então avalio ele e avalio o ligamento calcâneo fibular. Depois eu vou avaliar o complexo ligamentar medial, que é o complexo ligamentar deltoide. A gente não consegue diferenciar ali todos os componentes, mas a gente consegue avaliar muito bem ali componente superficial, profundo, e o estudo comparativo ajuda muito a caracterizar e definir as lesões. Aí depois analisar a sindesmose. Então a sindesmose é o ligamento tibiofibular anteroinferior. Então ele fica bem ali conectando a tíbia e a fíbula. No caso de lesão de sindesmose, algo que eu já peguei na minha agenda foi aquela lesão que você tem a lesão de sindesmose e pelo mecanismo de força você tem a fratura da cabeça da fíbula, né, o mesonévio. E aí eu palpei a cabeça da fíbula da paciente que tinha só um pedido de entorse. Tem dor aí, tem dor aí. Aí eu comecei a olhar a cortical óssea e deu para ver a descontinuidade ali, a fratura. Então avaliei esses três grupamentos. E o quarto, que são os ligamentos mediotarsais, é muito fácil você avaliar aquele ligamento talonavicular dorsal. Então quem já faz o exame, colocou o seu transdutor no longitudinal, vendo a interlinha ali tíbio-talar, você só vai continuar o seu transdutor, mas em direção ao pé, e você vai ver a próxima articulação, que é o talos e o navicular. E ali em cima, a gente vê aquela estrutura, que é a cápsula e o ligamento. O ligamento ele reforça a cápsula. Então, se você observar um espessamento ali, você pode já inferir que houve uma lesão dos ligamentos mediotarsais. Então, é muito fácil de avaliar esse ligamento e eu recomendo você colocar isso aí no seu protocolo. Então, minha rotina são esses 4 grupamentos. Segunda pergunta é dicas para avaliar o tendão do bíceps braquial.
Então, bíceps braquial. Aqui eu acho que deve ser na inserção do cotovelo, né? Então, a gente tem qual? O músculo bíceps. Bíceps porque ele tem duas cabeças, né? Por isso que é bíceps. Então, ele vai ter a origem aonde? A cabeça longa lá na região superior da glenoide e a cabeça curta no processo coracoide. Ó, isso aí é questão de prova. Pegadinha que o pessoal utiliza em prova. Fala assim, onde que se localiza a origem da cabeça curta do bíceps braquial? Processo coracoide. Então a gente tem essas duas origens, pois são duas cabeças. E aí a gente tem o ventre muscular e ele vai inserir na tuberosidade do rádio. Então essa é a anatomia dele. E quais são as dicas para a gente avaliar ele? Então, primeiro item, treinar a técnica. Entender que a técnica é difícil mesmo, que você talvez não vai conseguir fazer uma boa imagem já de início, mas qual que é o principal erro que as pessoas cometem aqui? Bom, o principal erro é o seguinte, tenta pegar aqui o bíceps, não consegue e acaba desistindo. Tem muita gente que faz agenda de cotovelo, mas não sabe avaliar o bíceps braquial pela via anterior. Então, o que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma utilizar uma técnica que não é a melhor. Qual técnica que algumas pessoas utilizam? Uma via posterior. Então, quando você utiliza essa técnica para caracterizar o tendão do cabo longo do bíceps, o tendão do bíceps braquial, você está vendo só a pontinha. Não é uma técnica boa para você avaliar em caso de rotura. É até uma região onde você pode realizar uma infiltração, mas você tem que aprender as outras técnicas. Então, o principal erro é esse. O colega ele não treina essa técnica para ele ficar bom nessa técnica e acaba querendo avaliar só por outras técnicas que avaliam parcialmente. Então, eu divido em alguns passos para você conseguir caracterizar. O primeiro é fundamental, que é olhar a posição do seu paciente. Então, o tendão do bíceps ele insere aonde? Tuberosidade do rádio. Então, essa posição ela é muito importante. Se você está em supinação ou pronação. Porque se você começa a procurar em pronação, você não consegue encontrar, porque o tendão ele vai estar aqui embaixo. Então é fundamental você realizar a supinação. Você pode até forçar um pouco aqui sua mão e palpar o tendão, que ele é facilmente palpável. Então você conseguiu palpar ele. E aí a via que é melhor para você avaliar é entrar bem medial. Você não vai entrar com o seu transdutor anterior. Você vai entrar medial procurando a tuberosidade do rádio. Entrou medial, vai procurar lá a tuberosidade. O tendão ele vai estar adjacente à artéria braquial ali. E aí você vai fazer movimentos indo e voltando e tentar identificar o tendão inserindo. Você vai estar no plano transversal. A hora que você localizar e identificar o tendão inserindo na tuberosidade do rádio, é só você deixar uma ponta do seu transdutor parada e a outra você alonga. Ele vai ficar um pouco oblíquo, você pressiona o seu transdutor e depois deixa ele paralelo. Então esse aí é o passo a passo para caracterizar. Então, recapitulando, posição do paciente, entrar medial, caracterizar a tuberosidade do rádio e o tendão inserindo ali. Depois alonga a ponta do seu transdutor e alonga o tendão e tenta deixar o máximo paralelo para você obter a melhor imagem possível. Então esse aí é o passo a passo para você caracterizar o tendão do bíceps. E assim, tem que treinar. Se você ainda não sabe fazer essa técnica, você vai fazer a primeira vez, não vai conseguir pegar muito bem, vai tentar a segunda, e respeitando cada passo. Não adianta tentar alongar algo que você não conseguiu caracterizar. Então, respeita o passo a passo. Localiza para depois tentar alongar. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que quando você vai realizar ultrassom de cotovelo na sua prática, se você faz agenda, de cada 10 exames de cotovelo que você vai realizar, pelo menos 8 vão ser epicondilopatia lateral. Então não vai ter queixa no bíceps. Você pode treinar todas essas vezes, pegar o tendão do bíceps. Porque quando chegar uma lesão, uma suspeita de lesão, uma tendinopatia, alguma alteração, você está com a técnica apurada para caracterizar, para definir se foi parcial, se foi completa, o que aconteceu. Então essa aí é uma dificuldade que é bem frequente, eu entendo perfeitamente, acontece mesmo, mas se você não treinar, você não vai conseguir caracterizar. Terceira pergunta na verdade, uma constatação.
não consigo decorar os compartimentos extensores do punho. Então eu lembro perfeitamente quando eu comecei a fazer o ultrassom de punho, que eu ficava lá tentando decorar também, né, os compartimentos extensores. E o ultrassom de punho é um exame bem legal, bem fácil de se fazer. Tecnicamente é mais fácil que o ombro. Eu vejo que muita gente faz ombro e não faz punho. E a avaliação dos compartimentos extensores é um tempo do exame. Punho a gente divide o que é avaliação dorsal e avaliação volar. Então, na avaliação dorsal, praticamente quase todo esse tempo do exame avaliando os compartimentos extensores. Praticamente a gente vai avaliar os compartimentos extensores e os recessos articulares, aqui radiocarpal, intercarpal, radionardistal. Mas o compartimento extensor ele acaba gastando até mais tempo ali. Mais tempo eu digo que os recessos, mas é bem rápido também depois que você tem a técnica. E o primeiro ponto que eu coloco aqui, eu acho que você não precisa decorar, você só precisa entender. Porque se você começa ali tentando decorar cada nome de tendão, isso aí não vai ser tão produtivo na sua agenda. É interessante depois, com o tempo você vai assimilando, sabendo. Mas você precisa entender o que são compartimentos extensores, né? Então, o que são compartimentos? Primeira coisa, a hora que a gente olha o nosso braço aqui, nossa mão, nosso punho, aqui toda a face anterior a gente tem o que? A gente tem flexores, ó. Flexores. Então aqui por aqui passam os flexores. E na parte de trás do nosso braço a gente tem o que? Extensores. Então até aqui, ó, a gente tem os extensores. Então o que são compartimentos? São os compartimentos dos tendões extensores dos dedos. Então a gente tem esses tendões, dependendo da manobra que você realizar, você consegue até enxergar. Você consegue enxergar o tendão, os tendões extensores. Então quando eles passam ao nível aqui do rádio, a gente tem um retináculo que tem uma orientação um pouco oblíqua, tá? Ele tem uma orientação um pouco oblíqua assim. E esse retináculo, ele divide esses tendões em compartimentos. Pronto, dividiu em 6 compartimentos. Então são 6 compartimentos extensores que você precisa avaliar. E dentro desses compartimentos tem diversos tendões, você não precisa decorar. Só grava uma colinha, deixa ali na sua fórmula de laudo ou no local de fácil acesso e você pode acessar quando você quiser. Eu vou ver até se eu tenho um esqueminha, eu vou ver se eu compartilho hoje aí com vocês. E a partir disso, você só precisa avaliar eles no plano transversal ali. Avalia durante o seu exame no plano transversal. Vou passar algumas dicas preciosas sobre avaliação, que é o seguinte. Tenha noção da altura que você está com o seu transdutor, tá? Então, pela anatomia, aqui eu tenho rádio, aqui eu tenho una, aí aqui termina o rádio e a una, aí eu começo fileira proximal do carpo, fileira distal. Então, sempre tenta entender o nível que você está localizado. Porque você entendendo o nível, você não vai cair nas principais armadilhas desta avaliação. Quais são as principais armadilhas? Bom, se você está aqui ao nível do rádio, começou a subir muito, é natural que você vai observar o quê? A transição entre o tendão e o músculo, que é a transição miotendínea. Se seu aparelho estiver descalibrado, ou seja, o seu ganho está muito baixo, o músculo ele vai ficar muito escuro. Se você não está acostumado, você pode achar que é líquido, que tem tenossinovite. Então essa é uma armadilha. Outra armadilha, a partir do momento que você saiu do rádio, está ao nível da fileira proximal. Lembra que eu falei que o retináculo ele é oblíquo? Então você consegue enxergar o retináculo, só que o retináculo ele vai ficar escuro pela anisotropia, mas ele não envolve o tendão, ele não envolve, por exemplo, o quarto compartimento, que são os extensores dos dedos. Muita gente acaba valorizando uma tenossinovite onde não existe. Por quê? Porque a hora que chega lá na região, fora do rádio, ele vê um halo, na verdade é um halo, não é um halo de fato, é uma área escura incompleta que não circunda o tendão. Então, na verdade, o que ele está enxergando? Ele está enxergando o retináculo. E ali onde ele vê o retináculo, que está escuro, isso acontece aqui também no sexto,
E a hora que ele enxerga esse retináculo escuro, ele confunde com a bainha, achando que tem tenossinovite. Então, mais uma armadilha. Então, a partir do momento que você sabe a altura que você está, você sabe a anatomia, você não cai nessa armadilha. Certo? Então, em relação aos compartimentos extensores é isso. Não vou entrar em detalhe aqui falando o nome de cada um, porque não vai ser nada produtivo. Eu acho que você tem que entender a funcionalidade. Produtivo vai ser você entender que as patologias, a maioria das vezes, acomete o primeiro compartimento, Kerven, e o sexto, que é o extensor unar do carpo. O resto eu não vou ficar falando nome por nome, mas eu acho mais importante você entender o que são os compartimentos. Então, são tendões extensores que são divididos em compartimentos pelo retináculo e ali saber avaliar, principalmente no plano transversal, que é o mais importante, e avaliando e saber o nível que você está para não cair nessas duas pegadinhas que eu acabei de passar. Então, mais uma pergunta aqui: quais nervos avaliar no membro superior? Então, excelente pergunta também, né? Tem sido um tema cada vez mais frequente, né? A neurografia por ultrassonografia. O que o ultrassom consegue ver de nervo? Será que o ultrassom é bom para nervo? Com certeza. O ultrassom é até melhor que a ressonância magnética. Eu sou radiologista, minha formação é em radiologia, eu me subespecializei em músculo esquelético, eu laudo ressonância, eu faço ultrassom. Então, o ultrassom, as novas máquinas, né, a resolução é excelente e você consegue acompanhar todo o trajeto em um curto espaço de tempo. Então, se você quiser avaliar um mediano, você avalia o braço inteiro ali em pouco tempo. Agora, já na ressonância, o que você precisa fazer? Uma ressonância magnética de braço, aí faz as sequências, depois pega aqui ao nível do cotovelo, depois pega aqui ao nível do antebraço, depois ao punho. Então, o ultrassom acaba sendo bem melhor. E assim, os nervos, e cada vez mais com os transdutores de alta frequência, você consegue avaliar os nervos de pequeno calibre. Mas a minha recomendação aqui é aprenda a avaliar os básicos. Os básicos são quais? Então a pergunta foi: quais nervos avaliar? Então, vou te passar 3 aí para você aprender a avaliar. O nervo mediano, o próprio nome já diz, o nervo ulnar e o nervo radial. Então aprenda a caracterizar esses 3 nervos: mediano, ulnar e radial. Então, na minha opinião, não são os únicos, mas são os principais. Depois esses nervos, eles têm ramos, e existem alguns ramos cutâneos bem fininhos que você precisa de um transdutor de alta resolução para caracterizar. Mas eu começaria aí por esses 3 nervos. E uma dica legal que eu percebo no aprendizado, principalmente quem é radiologista e ultrassonografista: a gente geralmente se foca muito em articulação, né? Então, foca a articulação do cotovelo. Aí no cotovelo você até aprende a ver o ulnar, mas alguns nem aprendem a ver o mediano aqui, nem o radial. Ou tem gente que aprende, mas só avaliou ele aqui. Aí chegou no punho, o mediano passa aqui, o ulnar passa aqui. Minha recomendação é começa a treinar, fazer o rastreamento na extensão do membro superior inteiro. Pega lá o mediano, desde aqui, desde aqui do braço, e vai acompanhando e já vai estudando ali os pontos que podem ter compressão. Então, para você entender melhor e cada vez mais deixar o seu exame com mais técnica, e quando você precisar, você já tem consciência e técnica para localizar o nervo onde quer que ele seja e já saber. Porque muita gente estuda fragmentado, segmentado e às vezes acaba não conectando os pontos. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, agradeço quem enviou aí as questões. Então, lembrando que aqui é um espaço de discussão para a gente tirar as dúvidas do dia a dia, conversar um pouco sobre a ultrassonografia musculoesquelética. E lembrando que semana que vem, segunda, já começa o curso intensivo da ultrassonografia do joelho. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faz sua inscrição e não perde, porque tem muito conteúdo legal, a aula está muito bacana e tenho certeza que vai mudar a sua visão sobre a ultrassonografia musculoesquelética, principalmente ali no joelho, que vai ser a nossa aplicação nessa articulação. Grande abraço a todos e até o próximo MSK Dúvidas.